Alô, alô, aqui quem fala é o professor e historiador Samuel Fortunato do canal História e Centrismo e hoje lhes trago a Revolução Russa em apenas 5 minutos. Peço que você considere inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e colocar a sua opinião nos comentários. Vamos lá! A Revolução Russa foi a concretização de uma série de revoltas pelas quais a Rússia passava desde 1905 e que tiveram várias consequências, que resultou na transformação da Rússia na primeira nação socialista da história. A Rússia no começo do século XX era um país pobre, agrário e atrasado em relação às grandes nações da Europa Ocidental. Além disso, possuía uma sociedade extremamente desigual, possuía grupos privilegiados como o clero e a nobreza, que sustentavam os seus luxos por meio da exploração da população. E um governo autoritário, que era uma monarquia absolutista, liderada pela família Romanov. As primeiras revoltas que antecederam a Revolução foram contra os privilégios da nobreza e do clero, mas também contra gastos da Guerra Russo-Japonesa, que foi uma disputa imperialista, ou seja, por mais terras. No governo do czar Nicolau II, entre 1894 e 1917, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliada ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram, com a fome, o desemprego e a diminuição de salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. Diante do rápido desenvolvimento industrial, as questões sociais já vividas em outros países europeus também ocorreram em solo russo. Nesse contexto, organizou-se o Partido Operário Social Democrata Russo, em 1898, relacionado aos grupos socialistas críticos às condições impostas pela industrialização. Dentro da teoria marxista, existem etapas revolucionárias a serem cumpridas na construção do comunismo e a necessidade de definir em qual etapa a Rússia entraria, o que implicaria uma organização ou outra revolução. Essa análise dividiu o partido em dois grupos. Os mencheviques, grupos liderados por Julius Vantov, entendia que o socialismo deveria ser construído com base no controle das instituições por meio da política e do desenvolvimento econômico. Acreditavam ser necessário o desenvolvimento do capitalismo na Rússia para então dar início a algumas reformas que trariam melhoras à vida dos trabalhadores. A partir daí, seria possível então proceder com a tomada de poder pelos socialistas para o estabelecimento do socialismo na Rússia. Os bolcheviques, por outro lado, liderados por Vladimir Lenin, defendiam que a tomada do poder para a implantação do socialismo deveria ser imediata e conduzida por meio de uma revolução armada, liderada pelos próprios trabalhadores. Com isso, seria implantada a ditadura do proletariado, que conduziria o país para o comunismo. Lenin também defendia uma estrutura de poder do partido centralizada, com a obediência ao comando do partido e aos princípios do marxismo. O início do século XX foi marcado por eventos que contestavam o governo do Nicolau II, que foram violentamente reprimidos. Um grande exemplo foi o caso do Domingo Sangrento. Em janeiro de 1905, segundo o calendário juliano, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao Nicolau II, pedindo melhorias. A guarda do palácio, mesmo percebendo que se tratava de uma manifestação pacífica e sem armas, abriu fogo matando cerca de 2.000 pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos em todo o país. Diante da pressão revolucionária, Nicolau II promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para o parlamento. A Rússia se tornava então uma monarquia constitucional. Assim como a guerra contra o Japão foi um gatilho em 1905, a partir de 1914, a Primeira Guerra Mundial também mexeu com a conjuntura interna russa, sendo assim, inclusive, apontada por muitos como um dos motivos da Revolução, pois a Rússia fez parte da Tríplice Entente, junto da Inglaterra e França. E, como era um país atrasado, não possuía os mesmos meios tecnológicos das demais nações, o que fez com que perdesse diversas batalhas, inclusive algumas importantíssimas para a Alemanha, que conquistou parte de seu território. Agora vamos entender as fases da Revolução Russa. Revolução de Fevereiro. Em 1917, a situação da Rússia continuava precária devido à participação do país na Primeira Guerra Mundial. A falta de alimentos que o país sofria e a grande quantidade de derrotas para a Alemanha tornaram o conflito impopular para a população russa. Com grande parte da população masculina servindo o exército na guerra, foi uma greve deflagrada por mulheres trabalhadoras das indústrias.
que acabou iniciando a revolução, motivadas pela fome e pelos baixos salários. As mulheres trabalhadoras tomaram as ruas e foram violentamente reprimidas. Esse episódio gerou reações de outros setores que também se revoltaram contra o governo. Já na segunda revolução, que ocorreu em outubro de 1917, os bolcheviques organizaram um levante armado e tomaram os principais prédios de São Petersburgo, que até então era a capital do país. O líder do governo provisório, Alexander, fugiu e Lenin se estabeleceu como o governante da Rússia. Lenin ganhou enorme popularidade na Rússia ao retornar ao país e coordenar uma série de manifestações em defesa de um levante revolucionário e de melhorias para o povo russo. Entre os lemas defendidos por ele estavam paz, pão e terra, e todo o poder aos soviéticos. Com isso, os bolcheviques se estabeleceram no governo da Rússia. Mas ainda não era o fim, uma vez que as mudanças realizadas por Lenin não agradaram a todos, principalmente as antigas forças czaristas, que não aceitaram a saída da Rússia da guerra. Esses contra-revolucionários se organizaram com armas no Exército Branco, em contraposição ao Exército Vermelho, gerando uma guerra civil que durou entre 1918 até 1921. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob a liderança de Lenin, que veio a morrer em 1924. Iniciou uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Mas isso será assunto para um próximo vídeo. Então já ativa o sininho da notificação para vocês não perderem nada. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar sua opinião aqui nos comentários. Falou! Tchau, tchau!